o nosso podcast Lasquinê está no ar em mais um programa rodado aqui dos nossos estúdios do Rio Vermelho. Hoje um programa especial. Pode abrir o quadro aí da câmera 1, Cecília. Recebendo essa figura, professor Marinho Soares. Pegue na minha. Foi meu colega de balancei. Meu colega de doutorado. Lá na você já acabou o doutorado, né? Graças a Deus. Livrar daquele. Que é um grande advogado, criminalista, ativista das redes sociais, que inclusive recentemente eu acompanho o Marinho há algum tempo, até em questão do doutorado, uma ascensão merecida em função desse lugar que ele ocupa, que a gente hoje vai tratar aqui no Lasquinê. E já quero fazer a apresentação. Você conhece Tequila? Diga aí, Marinho. Prazer. Tequila é o nome da água. Tequila. Nosso comentarista de política, advogado e palestrante, inclusive estava falando pra gente aqui que vai ter 6 palestras na semana que vem. Mestre e doutor em Direito pela UFBA, oficial do Exército das Agulhas Negras, voz ativa contra injustiças, e tem muita coisa pra gente falar. Tá aqui, eu vou deixar Eu pra tela gostei aí. disso aí, viu? Gostou? Depois tira uma foto dessa aí pra mim, que ele olha pra cá, tira uma foto e me manda, gostei disso. Artista aí, ó. Aqui o artista das nossas aspas. Mas vamos trocar a marca. Vamos trocar a marca. Porque o Marinho falou que a marca tem que ser Cena de Ais. Cena de Ais não pode ser Lasquinê. Lasquinê pra mim, se fosse umas Ais, Cena de Ais, Bucha de Ais. Bucha de Ais não pode. Cena de Ais que eu gosto, tá vendo? Lasquinê. Vamos tratar de muita coisa bacana aqui hoje e o programa promete. Mas primeiro eu quero que você diga o seguinte. Como foi essa ascensão sua na rede social, no Instagram? Foi a partir de quando? Teve um momento que mudou. Algum vídeo seu viralizou e de lá para cá, diga-se de passagem, se ocupa muito bem, com muita propriedade. Obrigado, meu amigo. Esse espaço. Obrigado. Aí tem a generosidade de Timbó, né? Mas o que aconteceu foi o seguinte. Minha filha Isabela, eu sempre converso muito com ela, conversava muito também com minha filha Lohane, porque, infelizmente, Timbó, as redes sociais hoje não vêm, no meu entender, podia trazer algo muito melhor. E aí ela na rede social via muita futilidade, via muita coisa. Eu falei, não, como eu sou um professor, eu quero trazer assuntos interessantes. O que eu trago em sala de aula, eu vou tentar trazer um pouco na internet. E aí minha filha, um dia eu levando ela, aí ela teve a ideia, pai, vamos aproveitar que eu na época eu trabalhava no CAB, no TRE, vamos aproveitar. E ela começou a me fazer perguntas enquanto eu dirigia. Você deve lembrar disso. Lembro. Eu dirigindo, ela começou a fazer pergunta. Ela é uma figuraça. Ela é uma grande coadjuvante. E aí eu comecei a responder as perguntas. E aí começou a realmente viralizar, porque a gente começou a debater. Por exemplo, No carro, né? no carro. Só para você ter noção, eu fiz um vídeo explicando a diferença de preto, negro e pardo. Que para mim é um vídeo, tem que ser um vídeo muito simples. Normal, Sim. Quase 9 milhões de visualizações. Essa é uma dúvida de muita gente. Se você puder voltar. Para você ver. Então, assim, algumas coisas simples. Eu dancei com minha filha, e aí não foi nem algo informativo, a gente brincando, escravo de Jó, e ela dançando escravo de Jó. Bateu 17 milhões de visualizações. Eu dançando com minha filha, eu pulando, escravo de Jó. Então eu falei, pô, o pessoal, eles não querem muito não, eles querem só um pouquinho de informação, um pouquinho de diversão. E aí a gente começou, aí um quadro ela vinha me zoando, Zé Mário, não sei o quê, o pessoal ria, o pessoal adorava. Em outro quadro, e outro dia a gente vinha trazendo informações que a gente julgava importantes, informações básicas, nada complexo, informações básicas. E aí deu esse, vamos dizer, upgrade aí, né? Mas teve um momento que algum vídeo seu... Eu acho que foi esse aí. Esse do pardo. Qual a diferença do negro, pardo e preto. Eu acho que porque você bateu 9 milhões e ali... E aí os vídeos que eu trouxe depois, aí continuaram na mesma pegada de muita gente. Aí eu vi falar o que era a banca de heteroidentificação, a importância da banca de heteroidentificação no processo de cotas raciais. Aí eu vi falar por que eu era a favor das cotas raciais. Aí eu vi falar o que era racismo recreativo. Depois eu fiz um falando o que é racismo estrutural. Fiz um falando o que é... Porque não existe racismo reverso. Isso, porque não existe racismo reverso. Então, assim, eu comecei a falar essas coisas. Que são temas ricos, importantes e difíceis de você abordar. Sim. Você quer ver Porque não é fácil você tratar desses temas com, como é que eu vou dizer,
com facilidade, com transparência, de uma forma leve, tranquila, no sentido de conseguir explicar. Porque às vezes você passa um semestre inteiro dentro da faculdade para não explicar para o sujeito por que a política de cotas não é racismo reverso. Pronto. Sim. E aí você falou uma coisa que eu acho que aí talvez tenha sido o grande desafio que nós tínhamos, eu e minha filha, de não, porque hoje o Instagram mudou, mas naquela época o Rio tinha de ser até 1 minuto e 30. Então eu tinha de explicar isso em até 1 minuto e 30. Então aí eu acho que é o grande desafio. Poder de síntese. Pronto, aí eu acho que foi o grande desafio. Entendeu? Porque falar, eu acho que todo mundo tem um conhecimento, mas eu acho que o grande desafio foi isso. Então, eu e minha filha, a gente debatia muito. E a linguagem, só para você saber, Timbó, em 2008, eu abri um blog. Tá no ar até hoje, mas eu parei de escrever em 2011. Que é Capitão Marinho Blogspot. E aí, o que eu fazia? Todo domingo eu escrevia um texto no meu blog. E nessa época, Isabela tinha 8 anos. Eu pedia para ela ler e me dizer o que ela entendeu. Quando Isabela dizia para mim o que ela entendeu, e era realmente o que eu queria, eu publicava. Quando ela não conseguia, eu reescrevia. Então eu sempre tive esse cuidado. Tanto é que eu brinco que a Isabela sempre foi minha leitora privilegiada, né? Minha ouvinte privilegiada. Por quê? Então sempre foi assim. Então isso o tempo foi passando e continua. Então hoje eu tenho meu filho de 12 anos, que a gente hoje pega ele. Vem cá, o que é que você entendeu? Se ele explicar aquilo que eu quis passar, a gente publica. Se ele não explicar, a gente refaz. Porque a gente tem que dialogar. E aí eu sempre tive esse cuidado, doutor em direito. Não, eu tive cuidado de dialogar com todos os tipos de pessoas, independente do nível de escolar, o nível intelectual, o nível cultural. Eu sempre procurei levar informação para todas as pessoas. E a informação é isso, né? Você sabe que tem uma história interessante sobre isso que você falou. O físico americano Richard Feynman, ele num livro dele, ele pede para um aluno dele, era doutor, ele pede para um aluno do mestrado ensinar para os alunos recém-ingressos na faculdade sobre spin. Aí ele falou, agora leve para nível de aluno que está chegando na faculdade. E aí o cara leva e vira. Professor, eu tentei levar, mas eu não consegui levar o nível deles. Aí Richard Feynman olhou para ele e falou, você sabe por quê? Porque a gente não entende nada de spin. A gente não entende. Então, se seu filho sabe ler, foi perfeita a sua leitura. É isso. Se você... É isso. A mensagem não é o que você fala, é o que o outro entende. Perfeito. E não que às vezes você fale uma coisa e o outro quer lhe incriminar porque acha que você falou, não é isso. Mas do ponto de vista comunicacional, se a sua ideia é passar uma informação, não é o que você fala, é que o outro entende. E essa forma é uma forma muito inteligente de resolver uma questão. E é muito interessante, Marinho, essa perspectiva que você traz assim já há algum tempo, né? De assim, eu vou tentar passar essa mensagem. Eu vi que você divide os vídeos, que você divide os temas, que você vai direto naquele ponto e aproveita muito o que está acontecendo também, né? Sim. Por exemplo, hoje, dia 6, esse programa vai ao ar no dia 22, 2 dias após o Dia da Consciência Negra, né? E a gente tem um tema que a gente queria abordar com você, porque recentemente, e não faz muito tempo, essa discussão ainda vai estar no ar, aconteceu aquela operação no Rio de Janeiro, agora recente, com 121 vítimas, e que já vem acontecendo há algum tempo na história, e você... Algumas décadas. Você tem um livro sobre isso, não tem? Tem um livro sobre esse tipo de operação. E aqui, Adriano trouxe alguns recortes, né? Já antigo, né? De 1992. Aqui foi a chacina de Carandiru. Sim. E como repercutiu. Tem também a chacina da Candelária, em 93. Em 93. E agora a gente já chega a nossa de 2025. Aí tem também esse debate em relação à perspectiva do faturamento, da asfixia, não é? Das organizações criminosas. E aqui são os recortes do governador do Rio de Janeiro, que inclusive anunciou ontem que teriam pelo menos 10 operações, o mandato dele termina ano que vem. Como essa? Tem uma perspectiva, em nosso sentir, eleitoreira. E eu queria fazer essa pergunta para você, e é uma pergunta complexa que vai derivar em várias coisas aqui. A aprovação da população, quase 90% dos moradores da favela do Rio apoiam a operação. Mais de 70% dos moradores do Rio de Janeiro defendem
E aqui na Bahia foi feita uma operação essa semana agora, que eu acho que morreu uma pessoa. Sim. É claro que eu não quero fazer uma comparação utilitarista, mas 121 é muito maior do que uma pessoa, que provavelmente alguém que resistiu à prisão, resistiu à operação, e foi algo muito mais bem feito, na minha opinião. Então, como é que você vê, e aí é essa a pergunta, como é que você vê o problema dessas operações, até que ponto elas são eficazes? Porque, veja, a gente tem uma opinião social muito favorável a elas. Onde está o problema? Vamos lá. Primeiro, eu não acho difícil de explicar essa aprovação. Eu estudo isso há mais ou menos uns 30 anos. E o menor índice de aprovação que eu vi em relação às operações policiais, essas ditas grandes operações, foi 65%. O menor índice. Nada menor do que isso. Nunca vi menor que 65%. Ah, Mário, mas peraí, se o menor índice que você viu de aprovação foi de 65%, por que você é contra? Pelo simples fato que aí a gente, quando se coloca como estudioso, a gente procura trazer coisas melhores à nossa sociedade. Repito, eu estudo isso há quase 30 anos. De lá para cá, essas megas operações melhorou em quê? Primeira pergunta. Em nada. Tá? E aí, se eu for pontuar, meus amigos, Comando Vermelho teve uma baixa de, segundo, 91 fuzis apreendidos. Hoje, Timor, estima-se que o Comando Vermelho tem 100 mil fuzis espalhados pelo Brasil. E você dizer que o Comando Vermelho tomou um grande baque, é mais ou menos assim. É você dizer que uma pessoa que tem 100 mil tomou um grande baque porque perdeu R$91. Não fecha essa conta. Então, assim, por isso que eu afirmo e ratifico que é uma operação politiqueira. Operação que não quer resolver o problema. Você quer ver uma coisa? Aí tá falando de políticas públicas de segurança. Política de segurança, a questão da operação policial é um percentual. Não mais do que um pequeno percentual. E aí, o que a gente vê quando a gente fala em comunidades? Que o Estado só consegue chegar através do braço armado, através das operações policiais. Rapidamente, você faz uma operação dessa. Como é que fica a cabeça das crianças que presenciam vários corpos espalhados pelas ruas, cheios de sangue? Aí depois querem falar para mim mérito? Vocês acham realmente que essa criança consegue ir para a escola, sentar na escola e estudar como se nada tivesse acontecido? Aí, do mérito, as escolas são fechadas. As escolas são fechadas. Os postos de saúde são fechados. O comércio local... É, tudo fechado. Fechado. No caso dessa operação, a cidade ficou sitiada. Rio de Janeiro, As pessoas que saíram cedo para trabalhar não quiseram retornar para suas casas com medo. Olha o terror que você coloca. E aí, eu quero chamar a atenção, principalmente para 4 policiais morreram. Primeiro, são mortes que não justificam a apreensão de fuzis. Uma morte justifica. Então, assim, se eu vou apreender fuzil, mas eu vou matar um pai, eu sei que um pai de família, trabalhador da segurança vai morrer, essa operação tem que ser repensada urgentemente. E aí, vamos lá. Como é que... Primeiro, 4 vidas que não voltam mais. Aí eu falo, essas famílias sim tomaram o baque. Porque seus entes queridos não retornaram para seus lares. E não retornaram. Como é que fica a cabeça, Tequila, daquelas famílias que viram que seus entes queridos foram assassinados? Como é que fica a cabeça daqueles colegas dos policiais que foram assassinados, que viram o seu colega ser assassinado, que teve de socorrer outros colegas que tomaram tiro? Como é que fica a saúde mental desses policiais? Como é que fica a saúde mental dos familiares desses policiais que retornaram para suas casas, que viram que outros colegas morreram e falaram assim, na próxima operação pode ser meu pai, pode ser meu marido, pode ser meu filho. Como é que fica a saúde mental dos familiares, dos policiais que retornaram para suas casas? Então, olha só, se vocês não quiserem analisar a questão da população local, das crianças locais, que viram aquela cena estarrecedora de vários corpos espalhados pelo chão, então vamos pensar então nos ditos trabalhadores da segurança pública.
Como é que vocês acham que fica a saúde mental da família das pessoas que perderam os entes queridos, das famílias das pessoas que não perderam, que retornaram, mas que sabem que a qualquer momento vai ter nova operação e que seu ente querido pode não voltar? Como é que você acha que fica a cabeça desses policiais que presenciaram seus colegas de farda sendo assassinados? Ninguém fala isso, Timbó. Fala? Não. E a despeito de todos esses argumentos pertinentes que você traz, a população, como a gente viu aqui, ela é favorável à operação. E mais ainda, como a gente já vem discutindo aqui, provavelmente o tema de segurança pública ano que vem eleitoral, e talvez seja essa a movimentação de Cláudio Castro, Não tenho dúvida. vai derrubar os temas tradicionais de economia, combate à corrupção. Não tenho dúvida. Eu acho que a violência E sempre foi feito assim. vai ser o tema. Se você pegar o Rio de Janeiro, né, vamos pegar dos últimos 30 anos, pronto, dos últimos 30 anos. Você pega o Rio de Janeiro dos últimos 30 anos, você vai ver que existia caça aos bandidos, compensação heróica, ou seja, cada policial que matasse o bandido recebia recompensa pecuniária, recebia dinheiro por ter matado o bandido. Então, vários governos do Rio de Janeiro adotaram essa política. Melhorou o quê? Melhorou o quê? Essa é a pergunta. Quantos pais de famílias perderam suas vidas em vão? Ninguém pergunta isso. Então, a discussão, Timbó, aí você fala, mas Marinho, e a aprovação? Imagine, eu moro em uma comunidade, eu sou subjugado por uma organização criminosa, porque traficante é isso, é sanguinário, é terrorista, no sentido Ainda mais de do Comando massacrar, Vermelho, né? Diz que é o Comando estuprador, Vermelho é mais- tudo de pior que pode acontecer. Então é natural, porque a leitura é simples. Qual a leitura? Pô, matou o bandido. Pô, esse bandido é igual aquele bandido que chega na minha rua e me obriga a comprar o gás dele mais caro. É aquele bandido que me obriga a ter a internet dele que é mais cara. O miliciano. Não, e hoje o Comando Vermelho também faz Também isso. faz isso. Então acontece. Então as pessoas fazem um raciocínio simples. Mataram aqueles algozes da minha pessoa. E é uma coisa simples, não é uma coisa profunda. Então por isso que eu falo a você que é totalmente compreensível. E repito, eu nunca vi uma tal dita mega operação onde morreram várias pessoas terem uma aprovação menor do que 65%. Uhum. E é compreensível, Claro. repito. Então, talvez o grande erro é como as autoridades se comunicam, já que a gente falou em comunicação, Claro. se comunicam com essa população. Talvez o grande erro esteja nessa comunicação. Entendi. Mas você acha, então, que essas operações devem acontecer, mas de uma forma menos letal, associada com outras ações do Estado, ou que elas não devem acontecer e deve ser uma questão de inteligência? Não é que não deve acontecer. Vamos lá. Eu dei alguns exemplos que as pessoas... Ah, você é um lunático, você está viajando, não sei o quê. Os exemplos que eu dou são exemplos exitosos e que aconteceram. 2010. 2010, mesmo lugar, Complexo do Alemão vai ser ocupado. O PP. Foi Né? o PP? Foi ocupado para depois vir a construção da UPP. Como é que foi feito? Foi feito um cerco. E naquele cerco, as pessoas poderiam sair. Ah, Marinho, se falar que vai sair, os bandidos vão fugir. Não. As pessoas vão saber depois de tiver cercado. Então, assim, Timbó, você tem um filho, por exemplo, de 10 anos. Você não quer que seu filho participe daquele cenário que está ali. Imagina as crianças. Como é que não deve ser o pavor daquelas crianças que devem se esconder debaixo da cama, debaixo de uma mesa, ouvindo aqueles tiros de fuzis para lá e para cá? É desesperador. Agora, rapidinho, Mário, uma coisa que você falou do cerco. Duas imagens que foram, infelizmente eu não tenho aqui agora, mas duas imagens que marcaram muito essas duas operações. Uma foi a fuga, as duas fugas. Eu vi comentários na internet, pô, mas estão fugindo exatamente igual como fugiram, pelo mesmo lugar que fugiram do Morro do Alemão no caso em 2010. E ainda teve fuga, mesmo cercando em 2010, os helicópteros filmavam aquele pessoal andando por morros, por caminhos dentro de mata, e dessa vez também. Mas dessa vez, assim, foi pensado e raciocinado claramente a emboscada. Né? Olha, vamos apertar por aqui, vai fugir pela mata. É o cerco. É o cerco. Porque ali a pessoa pode se render, ou a pessoa realmente pode
criar uma resistência e ir para o embate. Mas isso é um cerco. Claro. Mas aí eu vou fazer uma pergunta, eu posso perguntar? Já que eu sou Deve. entrevistado? E cadê o Doca? Ou conhecido como Urso, que seria o grande e a principal cabeça. Ele estava lá, mas ele não foi pego. Cadê ele? Aí tá falando, Timbó, da época antes do Instagram, do WhatsApp. Eu vou te contar uma coisa que é muito interessante, no meu entender. O jornalismo investigativo no Brasil, existe o jornalismo investigativo no Brasil antes e depois da morte de Tim Lopes. Tá? Tim Lopes morreu ali na Grota, que é no Complexo da Penha, filmando os traficantes vendendo em um baile funk. Aqui é... Mas vocês devem lembrar muito bem dessa cena. Quando o Tim Lopes foi pego, foi colocado vivo no que chama de micro-ondas humano, aqueles pneus, e queimado vivo. Imagine, Timbó, não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram. Tim Lopes era um profissional de alta qualidade, super querido pelo pessoal da Globo. Aquilo teve uma repercussão internacional. Descobriu quem mandou matar Tim Lopes, Elias Maluco. Na época, a governadora era Benedita. A imprensa toda pressionando, querendo justiça. Ou seja, a prisão de Tim Lopes. E aí eu falo, entre aspas, ou a cabeça de Tim Lopes. Benedita, ela teve a preocupação de falar... De Elias, né? De Elias. Desculpa, de Elias Maluco, obrigado. Porque a cabeça de Lopes já foi, né? Já foi. A cabeça de Elias Maluco. Então ela teve a preocupação de fazer um trabalho de inteligência, primeiro para descobrir onde ele estava. Quando descobriu, só para você saber que as pessoas não falam isso, não sei por que não falam, não sei qual é o objetivo, mas ela fez um cerco com os policiais que levou 3 dias revezando os policiais que estavam no cerco. E ali tem uma asfixia. A pessoa que está no morro, ela desce, porque sabe que a polícia está ali. A pessoa que eu estou falando, a pessoa honesta, trabalhadora, evita não ficar ali. Se tem um parente, é para casa de um parente, que sabe. As pessoas que sobem ao morro para comprar droga, não vai com a polícia ali. E aí, aquilo ali começa a ficar insustentável. O traficante, ele quer dinheiro, ele não quer o Brasil. Que a gente vai falar sobre o tal do... que agora eu estou dizendo narcoterrorismo. Né? O que aconteceu? E foi asfixiando, foi tomando, até que chegou Elias Maluco. E a verdade tem que ser dita. Elias Maluco foi preso com toda a pressão da imprensa, sem a polícia ter disparado um tiro. Aí eu escuto, Mariotto, porque outros tempos, naquela época tinha fuzil. Tanto é que a gente viu como foi a morte de Tim Lopes, como se deu. Aquela época tinha muitos fuzis como tem hoje. Aliás, vou até aproveitar essa parte de Benedita da Silva. Eu vi um vídeo seu, uma treta com o Rodrigo Pimentel. Para quem não conhece, é o Capitão Nascimento lá do BOPE. Ele fez uma declaração que foi também uma das gestões que mais matou bandidos de alta letalidade de Benedita da Silva. E você explica no seu vídeo o que aconteceu na época. Você pode dar uma palhinha sobre isso? Claro, assim, eu gosto de falar isso, porque as pessoas entendem que quem é direita ou quem é de esquerda são inimigos, não são. Eu gosto muito de Rodrigo Pimentel, tenho ele como um grande amigo, eu sei que ele é recíproco. Mas nós estamos discutindo ideias, opiniões. E na democracia eu sempre falo que é na divergência de ideias que reside a nobreza da democracia. Então, eu acho que o Rodrigo, ele foi muito infeliz porque ele traz essa fala e ele não traz o contexto que se deu a essas ditas mortes. Só para você ter noção, em 2002, o policial parava no módulo policial. Você hoje nem vê mais módulo policial, você vê? Não tem mais, Você não vê. Os bandidos passavam de carro e atiravam. A viatura estava parada com o giroscópio ligado, os bandidos passavam e atiravam. Foi declarada uma verdadeira caça aos policiais no Rio de Janeiro. O que se deu essa caça, você lembra? Se deu pelo seguinte, em 2002, Beira-Mar, ele estava num complexo, né? No caso, o Complexo Bangu, que são 8 presídios, eu acho que não sei se tem mais, na época eram 8, que é o Bangu 1.
que seria as grandes lideranças. Ele vai, toma o presídio, e aí, já que você falou em Rodrigo, tanto é que Rodrigo começa o filme Tropa de Elite 2 demonstrando a invasão do presídio, que até Seu Jorge que faz o ator que toma o presídio. Não é isso? Você deve lembrar. E aí, Elias Maluco toma o presídio e vai matar o E. O E, na época, era o líder do terceiro comando. Só para você saber, o E era do Comando Vermelho, então em 2002. O E é do Comando Vermelho em 1994. O E faz uma emboscada, em 1994 ele é do Comando Vermelho. Ele faz uma emboscada para matar Orlando Jogador, que é uma grande liderança do Comando Vermelho, para tomar o poder de Orlando Jogador. Ele embosca mesmo, ele trai Orlando Jogador, que é uma grande liderança. Então ali o E já passa a ser traidor para os líderes do Comando Vermelho. O E, ele cria junto com o Celcinho da Vila Vitem a ADA. O que é a ADA? Amigos dos Amigos. Então, em 2002, eu acho que até hoje é assim, quais eram as três grandes facções? Comando Vermelho, ADA e Terceiro Comando. Só que em 2002, o E já era o grande líder do Terceiro Comando. Celso Vitem da ADA e Beiramar e Massinho VP do Comando Vermelho. Então, Beiramar e Massinho VP, quando tomam o presídio, vão matar o E. Matam o E. Vão matar Celso da Vila Vitem, por algum motivo, eles conversam, Celso da Vila Vitem se rende e Beiramar poupa a vida de Celso da Vila Vitem, que é o líder da ADA. Há um entendimento que as pessoas falam que não sei o quê, mas há um entendimento naquela época que a polícia arregou, ou seja, se vendeu para Beiramar. Então o terceiro comando ficou polvoroso porque achou que foi uma covardia que fizeram e que os policiais... E aí não precisa ir muito longe, não. Vocês que citaram o Rodrigo Pimentel. O Rodrigo Pimentel, quando escreve o livro com o André Batista e com o Luiz Eduardo Soares, que é A Elite da Tropa, e ele coloca... E o que é que ele ia falar? Quando ele escreve A Elite da Tropa, eu até fugiu, desculpe, mas eu estava falando de Beiramar, ele coloca muito isso. O quanto o Comando Vermelho é sanguinário. Enquanto eles são sanguinários mesmo. E aí toma o poder, e aí ele fala o quê? Eu descobri, eu me lembrei. Ele bota, se vocês observarem, e aí aquilo que ele está falando, comunicação, né, que a pessoa fala, que a pessoa interpreta, qualquer pessoa que veja a Tropa de Elite 1, no meu entender, tá? E as pessoas que eu conversei também tiveram a mesma interpretação. Quem não é policial, que não é Bob, é corrupto. Sim. A visão de vocês, a interpretação foi diferente dessa? Policial que não é caveira, é policial corrupto. Não é isso que é passado no filme? Então já tem essa grande sensação de corrupção dentro das polícias militares. Então o terceiro ponto falou assim, pô, os caras se corromperam, mataram o E, vão pra cima. E aí começaram a caçar mesmo. E os policiais, Marinho, eles estavam em legítima defesa de operações rotineiras, ostensivas, não foi? Em legítima defesa de grandes operações. O cara tava andando na rua e tomava tiro. Eu vou fazer o quê se eu tô com um fuzil? Eu vou reagir. Então, só para vocês terem noção, se você procurar aí, você vai ver que o Globo, Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, coloca até o Palácio da Guanabara, sede do governo do Rio de Janeiro, tomou tiro em 2002, na época Benedita governadora. Eles atacaram até o Palácio da Guanabara. Você vê o tamanho da audácia deles, que até o Palácio da Guanabara, sede do governo do Estado do Rio de Janeiro, foi atacado pelos bandidos. Entendi. E esse contexto o Rodrigo não menciona? Esse contexto, Rodrigo, eu acho que Você já falou para ele? Claro, a gente se fala. A gente se fala aí. Rodrigo, eu repito, é um amigo querido. O que é que ele fala? Marinho, eu não quis falar mal de Benedita. E eu não falei que ele quis falar mal de Benedita. Eu apenas falou que ele esqueceu de contextualizar o porquê. Claro. E aí ele me mandou os números da Polícia Militar da Bahia e falou, sem ideologia política, é que você fala indefensável. A Polícia Militar da Bahia hoje é a que mais mata em confronto. Em números absolutos ou porcentagem? A Bahia é tanto absoluto como relativo. Tanto absoluto. Então, assim, não tem o que falar. Então, não é questão de a gente colocar o contexto, não é questão de... E não traduz, apesar desse número, a sensação de segurança. Não traduz. Se é que mais mata e se matar trouxesse segurança, eu fiz um vídeo. Estaríamos... Eu fiz um vídeo que eu fui muito criticado e, assim, faz parte. A gente, quando fala, a gente tem que receber os aplausos e receber as vaias. Porque eu falei assim, gente, eu acho que a Polícia Militar da Bahia,
é uma das que mais mata, até porque não tem arrego. A Polícia Militar da Bahia não aceita arrego. Então... Arrego é dinheiro, propina. Obrigado, desculpe, pessoal. Traduzindo, não tem propina de chegar numa comunidade dessa, o traficante dá o dinheiro, aí de novo, tropa de elite, de novo, voltando a obra de Pimentel. Você lembra que o Aspira passa pegando o dinheiro de todo mundo? Isso aqui tá falando Rodrigo Pimentel, não sou eu. Tá no livro dele, tá no filme produzido. Aqui, você já ouviu falar que aqui existe coronel ou existe algum oficial que toda semana passa nas bocas de fumo para pegar dinheiro de traficante? Não. Então, vai ter confronto. Então, vai ter confronto. Então, assim, a gente também tem que analisar por esse viés. Você concorda comigo? Concordo. Eu acho assim, e aí me corrija se eu estiver errado, e Taquila também contribua. Eu acho que esse problema da segurança pública colocou em cena um grande problema que a gente tem, que é essa tentativa de apropriação discursiva, seja pela direita, seja pela esquerda, do que está certo e do que está errado. Aí fica um lado dizendo, olha, isso aqui não funciona, e não apresenta a solução de um jeito, e o outro lado dizendo, não é isso, deveria ser assim, não pode ter. Eu acho que tem que ter o confronto, minha opinião, acho que tem que ter o confronto. É claro que tem que ser um confronto que morra a menor quantidade possível, como aconteceu aqui na Bahia. Eu vou falar porque eu te conheço bem. Eu acho que você fala que tem que evitar o confronto, mais uma vez, não conseguindo evitar. Claro, a parte ostensiva da polícia. Para não pensar que para alguém pegar esse corre e falar, aí tá vendo ele? Não, eu sei que ele tá. Eu tô falando porque eu conheço. O que é que ele tá dizendo? Que tem que evitar o confronto. Mais uma vez, não conseguindo evitar, infelizmente. Claro. Nenhum policial que é recebido a bala em qualquer lugar que encontra alguém com um fuzil tem que deixar. Agora, também não vai adiantar você fazer o confronto se você não caminhar para as outras coisas sociais. Trazendo soluções. De inclusão, trazendo solução. Questões de inteligência, a asfixia financeira, toda essa. E aí me incomoda muito essa coisa da apropriação desse discurso e de quem vai ser protagonista do discurso para ganhar voto, para a esquerda ou para a direita. Que é o que quando, na verdade, esse é um clamor que eu faço. Vamos centrar o debate. Centrar no sentido dúbio de que é o centro com as duas soluções que vai resolver. Porque se não resolver, não vai adiantar a esquerda e a direita, pode ser que apareça um Bukele da vida, dizendo que Cláudio Castro, de repente, se coloca nessa posição. Ou pelo menos tenta, né? Ou tenta colocar, eu sou, através disso que vamos fazer, me deem poder que eu vou conseguir resolver o problema dessa forma. Que tem uma série de questões ruins. Uma das questões ruins que eu quero trazer, porque eu bati um papo aqui também com vocês antes, mas eu acho que com você não, Mário, uma questão semântica que está envolvendo essa parte. Recentemente, Castro e Tarcísio estão cobrando para transformar o PCC e o Comando Vermelho em terrorismo. Você percebe que há uma escalada nessa questão semântica. Essa semana ganhou o novo prefeito de Nova York, o Zoran. Ele já está sendo chamado de comunista. O que acontece em Israel e Gaza, ao lado da esquerda chama de genocídio, outras pessoas dizem que aquilo não é genocídio. Há uma batalha semântica, há uma batalha pela palavra. No texto que o Gabeira escreveu nessa terça-feira para o Globo, para o jornal, ele fala, olha, a questão, exatamente isso que o Alessandro falou, a questão central permanece intocada. Governos de direita criaram um consórcio às pressas, num movimento nitidamente eleitoral, e sua tese é igualar o tráfico ao terrorismo. É um dado importante na geopolítica. Há essa intenção de uma batalha pela palavra. Dizer que é terrorismo é como se elevasse o patamar daquele criminoso. O que é que você acha dessa batalha? E a batatinha tá boa, eu sei que você é fit, viu? É vegana a batata. Já vou comer. É vegana. Aí você usou o termo semântica. Isso. Posso permanecer nesse termo? Por favor. Meu amigo, eu tô falando aqui, como ele falou, meu colega doutorado, um doutor em Direito. Tá? Estou falando, eu como doutor em Direito, falando para um entrevistador também que é doutor em Direito. Vamos para semântica. Bora. Gente, o terrorismo. Os terroristas são as coisas de piores que nós temos no mundo. Mas só tem um detalhe que eles esqueceram de contar. Mais uma vez. Os terroristas têm intenções políticas. Me diga qual é o terrorista que não tem intenção... Por exemplo, fala um terrorismo desse aí, que vocês queiram. Al-Qaeda. Pronto, Al-Qaeda. Al-Qaeda
eles têm intenção em destruir os americanos. O Estado. O Estado americano, aquelas duas torres gêmeas, é uma prova disso. O terrorismo, se você fala que lá na Colômbia tinha narcoterrorismo, eu acho que até dá para fazer uma discussão. Sim. Porque em algum momento, Pablo Escobar queria tomar o Estado. Esse é um argumento que eles estão usando também para aproximar desse. Dizer assim, olha só. Tem um pedaço do território nacional que está dominado pelo tráfico. Não. Logo... Não, aí é forçado. Aí eu vou pegar outro exemplo assim para acabar com isso. Eu acabei de falar de Celcinho da Vila Vitem, chefe da ADA. Certo? Celcinho da Vila Vitem, que lá quando foi preso, teve uma jornalista que pergunta a Celcinho o seguinte: Celcinho, como é que se sente sendo líder de uma grande facção, onde as pessoas morrem, não sei o quê? E ele falou assim, eu não me sinto nada, eu sou um comerciante. Palavras de Celcinho da Vila Vitem, chefe da ADA, que é amigo dos amigos, uma organização criminosa, uma das 3 maiores do Rio. Eu sou um comerciante. O cara do mercado não vende o açúcar dele, eu vendo meu produto. Se o cara do mercado for roubar o açúcar dele, ele chama a polícia. Eu não posso chamar a polícia, porque a polícia entende que o meu produto não deve ser vendido. Então, eu tenho que comprar armas para garantir a segurança do meu produto, para meu produto não ser roubado. O cara do mercado ali, ele gera renda. Eu também tenho muitas famílias que vivem do meu negócio. Eu também gero renda, eu também gero emprego. O cara do mercado, ele pode fazer propaganda em televisão e rádio do produto dele. Eu não posso, porque dizem que meu produto não pode. Ah, porque seu produto faz mal à população. Eu não saio divulgando o meu produto, pelo contrário. A grande maioria da vida eu estou escondido, as pessoas me acham para comprar o meu produto. Então eu sou um comerciante. Porque eu estou trazendo aqui à baila essa fala de Celcinho da Vila Vitem. Ora nenhuma, Celcinho, como nenhum líder comando de organização criminosa, pensa em tomar o Estado. Eles pensam apenas em ganhar dinheiro. Eles pensam apenas em ganhar dinheiro. Ponto. O propósito é distinto. Eles não pensam, você entendeu? Eu entendi. E aí, quando vocês vão para a Colômbia, em algum momento, isso é história, por isso que tem que estudar, para poder debater com seriedade, com comprometimento com as pessoas que nos ouvem. Em algum momento, o Pablo Escobar tem vontade, sim, de tomar o Estado colombiano. Por isso que você vai ouvir muito, que hoje a gente está mais em desuso, no meu entender, o Estado paralelo. A gente ouve muito Estado paralelo. Hoje você não ouve tanto assim. Eu ia usar essa expressão, mas agora me... Não, por que isso? Porque em momento algum, gente, as organizações criminosas pensaram em tomar o Estado. Pelo contrário, eles têm gente infiltrada na direita, na esquerda, no centro. Então, não pode. Essa semântica, usando sempre, do terrorismo, em hipótese alguma, cabe para o Brasil. Eu acho que daqui até outubro, o endurecimento em relação à pena, projeto de lei, do crime organizado, vai ser a discussão. Eu concordo com tudo que você está falando. Eu apenas me ative ao semântica. Claro. Tá, eu só quero voltar... Conceitualmente não tem como ser terrorista. Não, agora vem cá, eu vou defender um lado, se tivesse os bonés aqui do MAGA, eu vou defender. E quando englobar... Cadê o boné? Tá onde o boné? Pega o boné aí. Pega o boné. Não, porque agora eu vou defender um lado improvável. Quando a gente começa a abrir o termo terrorista, sim. E aí o pessoal de 8 de janeiro que invadiu o Congresso, eles serão enquadrados como terroristas? Tinha a bomba, a ocupação do Estado. Sim. A gente tem que proteger essa gente, porque eles não são, ao meu olhar, estou defendendo eles não são terroristas, mas será que... Eu vou ser sincero com vocês, eu não boto nenhum dos dois. Não. Mas é porque aqui a gente bota. Não, a gente bota pela resenha. Aqui eu peguei eu peguei aqui para dizer que eu estou me preocupado que, na hora que passar uma lei dessa de terrorista para aquele grupo. Eu não boto para não bagunçar meu cabelo. Seu cabelo é bonito, eu tô com o seu também. O meu tô ficando careca. Mas deixa aqui para resenha. Não, mas é importante esse debate. O debate. Claro. Então, o cara, quando chamar de terrorista, será que aquele pessoal de 8 de janeiro vai ser enquadrado? Porque teve bomba, teve pela definição que o Mario trouxe, sim.
Até porque Ali é eles queriam dar terrorista. Você entendeu? Eu não acho que seja aqui. Não, mas aí é minha opinião. Agora, Eu acho que seja. como diria Eu acho que são. Disse isso aqui, gente. professor Rômulo Moreira, como seria o professor... Agora sim, mas como diria o professor Rômulo Moreira daqui, ele fala, também à luz da Constituição e à luz da ciência política, minha opinião em nada é a mesma coisa, sabe? Que eu não vejo eles como um paralelo, apesar da ação dele remeter tudo ao terrorismo, mas eu não vejo... Também não vejo como vendedor de sorvete, como o Bolsonaro via. Não, é isso, mas veja... Nem pipoqueiro nem vendedor de sorvete. Aí, no discurso, a gente tem que ter a questão da coerência. Exatamente. A partir da definição que Marinho deu em relação a tomar o Estado, Sim. para mim, independentemente de ser o negócio do batom, do quebrar sua cadeira, a turma que estava ali envolvida, seja do ponto de vista intelectual, do ponto de vista material, estava tentando subverter a democracia. A eleição, dança. Comando vermelho, amigo dos amigos. Não foi para frente de porque as Forças Armadas não embarcaram. Porque se as Forças... Garnier, que eu conhecia, o único industrial é Garnier, eu conhecia, que uma vez eu fiz uma matéria no Submarino aqui, ele foi me receber e tal. Eu não sabia que ele era daquele formato e tal. Mas, se as Forças Armadas, se Garnier tivesse convencido a Aeronáutica e o Exército, hoje a gente estaria no estado de exceção. Sim. Porque isso está muito claro. Sim. As eleições nunca foram aceitas, o processo eleitoral nunca foi aceito, e há, de fato, se a definição terrorista é esse que quer tomar o Estado, todo mundo é terrorista. E assim, Sim. meu amigo tá falando a definição de Marinho, mas ele, repito, ó, ele, pessoal, aqui que olha, pra quem que olha, pra quem? Ele é doutor em Direito. Ele tá me entrevistando, mas é doutor em Direito. A definição não é minha, não. A definição não é uma definição jurídica. Jurídica. Pra não pensar que eu tô inventando não, mas aqui. até a ONU tem cuidado para definir o que é terrorismo. Claro. Parece que tem que passar pelo crivo de Estados Unidos e Rússia para falar assim, olha, este grupo é terrorista, porque um pode dizer que, olha, isso aqui é terrorista, não, isso é revolucionário. Claro. Assim como o Trump agora está querendo dar uma interpretação ampliada do que é terrorismo, bombardeando o barco que trafica droga ali, é que você tá... Não vai tomar os Estados Unidos, não vai tomar... Não, Venezuela. O senador do estado do Rio de Janeiro pediu até que bombardeie o porto do Rio de Janeiro. Você viu, né? Como é? O senador do estado do Rio de Janeiro. Ah, sim, Flávio. Ele pediu para bombardear o próprio do Rio de Janeiro. Do próprio país, do próprio estado. Na minha opinião, independentemente de ser Flávio, do PT, da esquerda, por isso que esse negócio de esquerda direita, o sujeito que está investido num cargo político que representa o país de alguma forma, e o Senado representa, federal, e fazer um negócio desse, tinha que perder o mandato na mesma hora, irmão. Para mim tinha que ser objeto de cassação tinha que sofrer um processo, pelo menos um processo ético disciplinar, para saber se ele ia seguir ou não no mandato. Não pode. É um absurdo. Então, assim, você vê que quando o pessoal fala de... E o outro, que fica lá conspirando, Eduardo, conspirando... Não, vai ter a soberania. E aí tem que ouvir que no Brasil não pode falar nada. Se não pudesse falar nada, Jair, como é o senador? Flávio falaria isso? Exato. Não só Flávio, qualquer outra pessoa na rede social. Não, porque o outro pelo menos tá falando, mas eu quero citar o outro porque o outro fugiu. Fujão, tá lá achando que nos Estados Unidos é protetor. Mas o Flávio fala, estando aqui. Ainda que no momento ele não estivesse aqui, mas ele vive aqui e está aqui nesse momento. E falar um negócio desse. Agora, Marinho, outra coisa. Você é do Exército também. Sim. Oficial do Exército. Essa coisa de um cara que prega um militarismo e o mesmo cara foge, sabe? Passa uma péssima imagem do Exército da gente. É um negócio que, sabe... Eu não sei, eu passo a imagem de covarde, sabe? Essa coisa da pessoa... Tá envolvido falando em violência, não sei o que, primeiro gritinho, sai todo mundo correndo. É contraditório. É absolutamente contraditório. É que é o que Ciro Gomes fala em relação à corrupção, por exemplo, do Bolsonaro. E ele fala abertamente. Tem vários vídeos na rede social dele dizendo, olha, se é para defender a corrupção, seja coerente. Porque ele, na minha época de deputado, que eu era deputado junto com ele, roubava gasolina. Tá lá, é só você olhar. Eu gastava R$600 por mês, ele gastava R$10 mil de gasolina. Como ele fazia isso? Emitia a nota falsa, dava 10% por frente pro dono do posto e botava 90% daquilo que ele não usou no bolso. Esse era o modus operandi, segundo denúncia de Ciro Gomes. Segundo que é público que tá lá. Então, assim, uma das coisas mais básicas da argumentação é coerência. Se você é incoerente, meu amigo... Agora,
Para isso chegar e furar a bolha, invadir e chegar naquele bolsonarista, é difícil. É difícil. Mas acho que vai ser o grande debate. Mas eu não queria deixar, a gente já tem ali 46 minutos na nossa gravação. Não queria deixar. Aqui é muito chique, agora que eu tô vendo. Tá ficando chique. Depois Jó vai fazer esse insert aqui pra gente mostrar aqui os 46. Pode vir, Jó. Vem de cá. Pra você aparecer. Nosso diretor. Não, passe pro lado de cá. Aí você não vai vazar. Vem pra cá, Diretor chique. Se achegue, diretor. Rapaz. Se achegue. Aí, ó. Olha o penteado. Aí faça um insert João, aí pra gente botar aí, meu garoto aí, ó. Aí é chique, ó. Cafezinho lá, 46 minutos aí de gravação. 46. Tá aí, que beleza. Já chegando, eu não queria me furtar de falar desse tema aqui. É porque o professor Mário, ele vai dar essa viagem que ele vai falar de educação antirracista também. E era um tema que eu queria abordar com você, que eu também vi, a gente estava conversando aqui antes. Aliás, Alessandro, tem uma coisa que eu percebi. Um melindre que eu gostaria que você explicasse. Toda vez que a gente chamou o professor, o gestor de segurança pública, Maurício Rosa Lima, daqui da Guarda Municipal, chamamos outras pessoas aqui, toda vez que a gente vai falar da pessoa de pele preta, eu percebo um certo melindre na hora de falar. Como se referir? Aí o cara fala, eu vou falar negro, eu vou falar, ele é preto. Por favor, professor, me conte aí. Como se referir? Isso é parte do letramento. O que é letramento também, para que as pessoas entendam? Seria muito importante. A Seminé tomou uma porrada. Nessa daí. Esse vídeo mesmo dele, o meu deu mais de 1 milhão de visualizações. Foi um dos vídeos mais que é o IBGE errou. IBGE errou. Esse vídeo deu mais de 1 milhão de visualizações. O Vanderson Nascimento falou, mas você, eu não sei porque Wanda não foi Explica, dispensado. por favor. Essa parte, eu liguei pra Wanda e falei assim, meu amigo, é bom você procurar outro emprego. Mas que bom que ele permanece lá, né? Que bom que é um grande jornalista. E até mesmo porque, aqui entre nós, se ele fosse dispensado naquele momento, aí ia sair pior do que eu. Já pensou? O soneto ia ser pior que a emenda. Foi um aperto que o Anderson deu nele. Que foi algo até. Não, mas veja. E foi natural. A classificação. Foi natural. Então vamos lá. A classificação não é minha. A classificação está na lei. Não, a minha primeira pergunta era como se referir. Não é isso que eu vai falar. A classificação está na lei. Então, o que é a lei brasileira que foi aprovada, inclusive na gestão, que o ex-prefeito ACM Neto estava como deputado federal? Que ele votou nessa lei. Ele deve estar com medo de amnésia, porque ele votou nessa lei. Não sei se votou contra ou a favor, mas a lei foi na época que ele era deputado federal. A lei estabelece o seguinte, que as pessoas negras são pessoas negras, pessoas pretas e as pessoas pardas. Então, assim, o que a pessoa... Eu me considero pardo. A pessoa preta, que a gente chama de negro retinto, são pessoas mais pretas, são as pessoas pretas mesmo, né? Escura, mesmo, preta. Cor da sua camisa. E aí, gente, o que é interessante? O pardo, ele é negro. O preto, ele é negro. Mas nem todo negro, ele é preto. Nem todo negro é preto. Mas todo preto é negro. E aí, voltando. O negro pode ser pardo ou pode ser preto, tá? Então, o preto, ele é negro. Mas o negro não necessariamente vai ser preto, ele pode ser pardo. Então, são coisas que são simples de resolver. Isso está na lei, não foi Marinho que inventou. Aí ele se enquadrar como pardo, ele está dizendo que ele é negro. Ele é negro. Do gênero negro. Entendi. E aí Wando fala, mas peraí. Mas negro não é gênero. O negro... Não, é Gilberto Gil. Gênero nessa classificação. Na classificação. O negro é um gênero e as espécies do gênero são preto aí já outra, ele está na semântica de divisão. Sim. Pode depois não falar que ele falou que aí o gênero se refere muito à questão de homem, mulher... Não, para não ficar parecendo que... Por favor. Ser atacado aqui. Polissemia não pode... É porque eu estou sendo entrevistado por 2 pessoas super, mega, hiper cultas. Então a gente tem que botar o espinho nos is. Então o que acontece? Então ele chega e fala que é pardo. Aí Evandro, então o senhor é negro. Ele, negro não, Evandro. Não, negro é classificação de pretos e pardos. O senhor é pardo, o senhor é negro. E isso é assim a do IBGE. O IBGE fala isso? Então o IBGE errou.
Então, o Instituto vacilo, Brasileiro de Geografia e Estatística está errado porque eu acho ele que não o pode errar. grande vacilo dele foi exatamente isso. Não foi ele ter errado. Porque errar é normal, você não conhece. Eu Foi falei pra ele. Pô, mano, muito obrigado pelo esclarecimento, que eu não sabia disso. Para mim, a classificação... Por exemplo, quando o IBGE vai me entrevistar, eu não acho que eu sou branco. Eu me coloco como pardo. E você é pardo. Mas é isso. Mas quando aí eu queria chegar no ponto. Mas quando você, sociologicamente, por exemplo, eu fiz a seleção para o mestrado e para o doutorado, passei em primeiro lugar nas duas, igual o Maninho, que eu sei. E na seleção, eu não usei a cota, apesar da classificação do IBGE eu dizer que eu pardo, naquele certame ali, eu entendo que no Brasil, sociologicamente, eu sou branco, que é o caso de ACM Neto. Então, ele, não sei por que ele se classificou como pardo para as questões políticas, nem precisava, mas ainda tem isso, em determinado local, você saber o que você vai usar para você ou não ganhar. Porque eu também tenho uma coisa de entender as cotas. Qual é o benefício das cotas, qual é a ideia. Aquela classificação no certame era para me colocar numa situação de privilégio, que eu não precisava. E aí, essa fala de Timbó, como todas as outras, são sempre muito bem colocadas. O que acontece? Vamos fazer o que a gente chama de... A pessoa é lida socialmente como branca. Ele pode ser pardo, se autodeclarar, e ele é pardo. Só que quando a gente vai para a política pública, existe uma diferenciação. A pessoa parda, e aí por isso que tem a banca de etérea identificação, são aquelas pessoas que a gente vê dentro desse contexto que sofre racismo. Ninguém em Salvador, repito, ninguém em Salvador vai discriminar Timbó chamando ele de macaco, dizendo que ele não vai entrar lá no lugar porque não aceita negro. Em Salvador, ninguém vai fazer isso com o Timbó. Agora, fora de Salvador... Mas na Alemanha fizeram. Por isso, olha só. Não, eu já sofri no Rio e em São Paulo. Eu já contei o episódio da Alemanha, né? Por isso que eu estou fazendo esse contexto. A minha filha, Isabela, que você conhece, Isabela em Salvador, ela não vai sofrer racismo. Não vai. Mas em Bagé, a gente morava em Bagé, que é a fronteira com o Uruguai, a gente teve uma queixa na escola, onde uma menina chamou ela de macaca. E eu sei que aqui em Salvador, minha filha jamais será chamada de macaca. Então também a gente tem que ter essa compreensão dos locais, tá? Então, no Rio Grande do Sul, chamaram minha filha de macaca na cidade de Bagé, na escola dela. Aqui em Salvador, eu tenho certeza que ninguém vai olhar para minha filha. Então, a questão cultural, a questão do lido socialmente como branco, isso também varia de estado para estado, de região para região. Aliás, você falou isso dessa ofensa que é comum do macaco. Tem no livro O Sorriso do Lagarto, João Paulo Ribeiro, tem uma passagem que é um espetáculo. Uma pessoa chama um negro de macaco. Sim. E aí tem um biólogo que eles estão fazendo uma... Aí ele fala assim, mas como é ignorante? É uma coisa mais ou menos assim, eu não vou lembrar, porra. Eu lembro de um bocado de coisa, imagina um trecho do Sorriso do Lagarto que eu li há mais de 10 anos atrás. Mas ele começa a falar, ele falou, mal eles percebem que o branco seria mais próximo do macaco, biologicamente. Sim. Aí ele vai falando, por causa dos pelos nos corpos, o formato dos pelos, e ele vai fazendo uma série de descrições. Ele falou, só uma pessoa muito ignorante mesmo para chamar o preto de macaco. E aí É muito bom esse trecho do Sorriso do Lagarto. Tem um recortezinho assim. E eu vou aproveitar o ensejo, né? Não vou nem fazer isso, mas assim, essa parte, eu li o livro, não estou lembrando dessa parte, mas assim, Emília, eu quero mandar um abraço para Emília, que é a filha de João Baldo Ribeiro, que essa parte eu não estou lembrando, mas eu li O Sorriso do Lagarto e é um livro que eu recomendo, tá, gente? De minha Itaparica, Sim. Agora sim, eu estava louco para fazer trazer esse tema aqui à tona, que foi do caso do live action, que é essa filmagem da Pequena Sereia, que causou, porque a menina era negra, ia fazer a Pequena Sereia, e aí gente falava, mas sereia não pode ser nem negra, nem branca, e afins, e aí eu falei, cacete, o pessoal cria uma celeuma por causa dessa coisa, enquanto eu tenho várias imagens de Iemanjá branca na minha Bahia, sabe? Aí Alessandro virou para mim até aqui antes, ele falou, rapaz, não, tem várias pessoas que eu nunca vi, eu não me lembro de um branco, um amigo meu, pessoa falou assim, peraí, porra, mas Iemanjá não pode ser branca, não. Iemanjá é uma deusa. Me conte aí, Maria. Branco na Bahia tem aquela história, que branco também é só o cônsul da... Nem o cônsul da Suécia, de Jorge Amado. Assim, hoje,
vou dizer hoje, mas de uns 10 anos para cá, o movimento negro vem trazendo esse debate. Que Iemanjá é uma mulher negra. Tá? E assim, é uma coisa muito interessante isso. Ler história, ler antropologia, não tem como Tiradentes ser a cor que ele foi. E você vê que Tiradentes, existe uma coisa forçosa Jesus. Sim. para parecer com Jesus. semelhar com Jesus. Do Renascimento, um Jesus branco. Que também, pelas condições que a gente sabe, geográficas, antropológicas, Jesus não tinha como ser branco de olhos azuis, Sim. levando em consideração a cidade que ele nasceu, na época que ele nasceu. Então existe a política do branqueamento. Nossa cidade é racista. Claro. Timbó é médico. Timbó, a gente é doutor em direito e é médico também, tá? Timbó é médico. Timbó sabe melhor que eu que até hoje o Instituto Médico Legal de Salvador leva o nome de Nina Rodrigues. Nina Rodrigues foi uma pessoa que se notabilizou trazendo ideias, por contexto, racistas. Lombrosianas. Lombrosianas, quer dizer o quê? Ó, o cérebro da pessoa negra é um cérebro atávico, as pessoas não conseguem assinar, não precisa ir longe, eu acho que Tibau vai lembrar. Lembro bem disso, 2005, 2006 ou 2004, por aí. O coordenador do curso de medicina da UFBA, Beleza. Natalino. pronto, falou que o negro toca birimbau porque só tem um pedaço de arame. Que se fosse mais isso, ele não conseguiria tocar. É Coordenador do curso de medicina da UFBA, estou falando já em pleno século XXI. Eu fazia um parêntese que isso me ofende profundamente, porque, obviamente, não sendo preto nem negro, mas porque se você parar para ver, no século XX, 90% das músicas pop, as músicas que as pessoas escutam, tem um dedo negro. Sim. Blues, o jazz, o rock, o claro, funk, tudo, é tudo. O Axé só teria branco os cantores. Aqui, ele também é músico, viu, gente? O samba, o pagode, eu falei, o funk carioca, tudo tá lá. Eu falei, é de um absurdo, é como, olha... Mas eu tenho a sensação de que, assim, ele tinha problema, né? esse trabalho que vem sendo feito aos pouquinhos, discursivo, você na comissão da OAB vai lá dar palestra, Samuel Vida vai... Essa tem surtido efeito. Sim, a gente certeza. tem acordado, a gente tem despertado. Acho que tem uns excessos, de vez em quando, vou lhe dar um exemplo, Concordo. buraco negro. Concordo também. Da ministra, Sim. falou, buraco negro é pessoa racista. Ali, tecnicamente, é ausência de lei. Eu não vejo como aquele contexto ser um contexto racista. Não tem. E aí eu acho que quando esses excessos são cometidos, termina sendo algo desfavorável Que ao próprio fragiliza, movimento. que E dá fragiliza munição. a militância. Não, concordo com você. Exatamente. É que nem aquele negócio daqui da Bahia, só que não é do movimento negro, do movimento LGBT, Tertuliana, aquela uma cantora que foi fazer uma palestra, levantou, que ela fala a questão da bunda, do cu. Vou educar, pelo que você ouviu isso? Já vi. Cu. Aí ela foi numa palestra, paga com dinheiro público, levantou na mesa, botou a bunda pra cima e tá... Assim, aquilo, apesar de ser uma performance alegada dentro da perspectiva do que ela defende, excede o razoável, na minha opinião, e aí termina sendo munição para o reacionarismo, para as pessoas que querem conservar o preconceito como sendo, entendeu? Eu, quando fiz mestrado, na minha linha, a professora Mônica, que graças a Deus se elegeu como nova diretora da primeira mulher. Veja, Primeira mulher. Não era nem para ter eleição. Se Tinha que nunca ser aclamação, teve né? mulher, tinha que ser aclamação. Aclamação. Só tem uma mulher Concordo. concorrendo em 134 anos de faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. Essa mulher tem que ser eleita, pô. Eu não tô E nem houve uma discutir isso. disputa acirrada, não foi E nem houve com o professor Celso Carlos, que é ex-marido dela. Que foi o que ela falou. Ex-marido. Ex-marido. Isso não era... Isso era DR. Eu não vou entrar nesse mérito. Que foi uma sacada que ela teve, inclusive, num debate. Quando ele tava, ela elogiou ela. Aí ela virou e falou: você tá me elogiando? Por que você não vota em mim, então? Matou ele. Porque a gente precisa sair do discurso para fazer um negócio prático. Perfeito. Inclusive, na minha seleção de mestrado, tinha cota trans. Foi a primeira vez que eu ouvi falar, em 2016, cota trans na minha linha de pesquisa, da professora Mônica. E eu falei assim, cota trans? Eu era um neófito no tema, a pessoa transexual e tal vai ter uma cota. E eu, não, beleza.
Passei em primeiro, não tinha, se alguém fosse trans e tivesse feito a linha de pesquisa e tivesse passado, teria. E A teria que ter, por que teria que ter em minha frente, que do ponto de vista meritocrático eu tirei mais? Porque aquela pessoa ali, ela é invisibilizada. Ela tem dificuldade de matrícula desde a escola, passando Primária, pelo desde ensino o beabá. médio, e aí chega na universidade, como eu tive, por exemplo, uma aluna lá na Católica, orientando o TCC, não lembro o nome, mas o nome dela na caderneta estava Antônio. Ela falou para mim assim, foi na época da pandemia, era virtual. Eu quero que o senhor me chame, por favor, professor de Maria. Eu tive 3 Aí alunos nessa situação. eu falei assim, pois não, Maria. Eu não questionei o que é, por que não, tá Antônio aqui, tá no... Me chame de Maria. Maria, 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 Maria. Chegou na defesa do TCC dela. Ela terminou, defendeu Maria. Eu queria que, se emocionou, chorou, eu queria fazer uma homenagem a meu orientador. Porque eu pedi a ele nunca me questionou por que era para ser Maria, e me chamou de Maria. E eu até me arrepio. E assim, então, às vezes, essa questão do preconceito, às vezes essa questão não está naquilo que você fala e acha que é o certo. Está na dor da outra pessoa. Aí, por uma questão de alteridade, você entendeu o lado da outra pessoa. Aí, para mudar o nome, eu mudo o nome. E assim, a gente não tem que jogar as dores ali. Claro. E E tem um que detalhe, respeitar. você sabe que é o mais louco? E tem um detalhe. Agora, Isso é Bruno, regra de etiqueta. Agora, buraco negro, eu acho que não. Isso é regra de etiqueta. Como você prefere... Eu devia até, aliás, ter começado. Como você prefere ser chamado? É que eu pego intimidade fácil. Mas doutor, professor Marinho... Daqui a pouco já tô aqui com o apelido, a gente já tá falando besteira em 2 Mas minutos o aqui. contrário também, Claro. o contrário também é verdadeiro. Eu vejo, às vezes, você, de uma forma inadvertida, chama alguém da forma que a pessoa não quer ser chamada. Aí a pessoa lhe repreende de uma forma muito agressiva. Desproporcional. Isso afasta. Não adianta. Então, por favor, me chame desse nome, que eu prefiro que seja assim. É. Aí fica... Então, é isso que eu estou querendo dizer. Se for um negócio desproporcional, se for um negócio que você termina mais afastando do que trazendo a pessoa para aquela ideia que você quer. E não coma a primeira não, que se você comer a primeira, você não para de mas comer. eu vou falar em letramento racial, você me perguntou também. Sim. Letramento racial crítico. Eu pego o exemplo de Domingos Leonelli, porque eu acho que Domingos Leonelli... Deputado, né? Deputado. Que foi deputado constituinte. É. Que colocou lá Ele na... era marido de Leeds, né? Era. Ele tá vivo? Tá vivo. Tá Eu vivo. tive com ele ontem. Acabei de matar. Que ele é mais de Lídice, é você que tá falando, que eu não, Não, sabia. não. Então eu troquei. Lídice Mas é muito amigo de Lídice. O que acontece? Ele que coloca na Constituição que racismo é um crime que tem que ser repudiado. Racismo, repúdio ao racismo. Ele coloca isso na Foi ele que Constituição. botou. Leonel, ele vai para a África do Sul, e aí o letramento racial crítico é isso, é a forma que a gente olha o mundo sem deixar de fazer uma análise racial. Leonel, ele vai para a África do Sul visitar Nelson Mandela com outros deputados constituintes, na época do apartheid, né? Sim. Ele vai lá, visita Nelson Mandela e sai para jantar nos restaurantes granfinos, esses que Timbó frequenta diariamente. E aí, na África do Sul, tá em pleno apartheid. E chega lá, ele observa vários casais negros sentados à mesa, jantando nesses restaurantes granfinos. E aquilo mexe com ele. Nós estamos falando de 87, 88, assim, década de 90. Ele pega o avião, volta para a Meca da Negritude, para Roma Negra, né? Os epítetos que levam a nossa querida Salvador. Com aquilo na cabeça, o que ele faz? Ele vai em alguns restaurantes para ver se ele ficou louco. E quando ele vai em alguns restaurantes, ele observa o quê? Que em nenhum dos restaurantes que ele foi, em plena Salvador, ele observou sequer um casal negro sentado, jantando. Aí ele fala assim, Marinho, eu fiquei com raiva de mim mesmo. Eu atravessei o oceano para me manifestar contra o apartheid e eu nunca parei para pensar que eu realmente vivo um verdadeiro apartheid na minha cidade. Exatamente. Isso, eu pego esse milionário para falar, isso é o letramento racial crítico. Você olhar o seu dia a dia, a sua sociedade, as coisas que você faz, deixa de fazer, pela questão do viés racial. Não precisa ir longe. 2 juristas, Supremo Tribunal Federal, voltou à discussão de uma pessoa negra, porque não tem.
Mulher Isso. também não tem. Mulher não tem, só tem Carmen Lúcia, né? Não, mulher negra. Mulher negra negra nunca não tive, tem. nunca Entendi. teve. Então, essa é a discussão hoje. Isso venceu o letramento racial crítico. As pessoas têm que começar a observar por esse viés. Afinal de contas, segundo o IBGE, que foi descreditado pelo ex-prefeito, segundo o IBGE, a população negra hoje corresponde a 55% da população brasileira. Então não dá para ser desconsiderado. proporcional. Eu tive uma oportunidade, estava numa votação, no julgamento, eu estava banca examinadora de um trabalho, e aí começou esse debate, isso, por que tem que ter um negro, uma mulher no Supremo? Uma mulher falou, não, eu sou contra. Eu falei, minha senhora, eu vou tentar explicar para ela esse processo, o porquê é importante. Eu falei da relevância, ele virou a representação. Você não tem uma democracia plena se você não tem representatividade dentro do Congresso, dentro dessas instâncias. Eu falei, você não tem. Eu virei, olha, muita coisa, eu falei até 1930, e ela era mulher, uma senhora, eu falei, até 1930, 1940, você não poderia viajar sem autorização do seu marido ou do seu pai. E eu falei, você sabe o que é isso? Hoje eu virei, você pode ir para tudo que é lugar. Eu falei, é representação, é ganho político, isso é luta de formiguinha. E isso reverbera até no dia a dia. Olha como se reverbera, eu não vou muito longe, não. Uma vez aconteceu isso comigo, eu postei, isso viralizou. O que foi? Eu fui na biblioteca do Barris. Parei o carro na frente da biblioteca do Barris, ali é um bocado de pombo, meu carro é branco, ficou todo sujo de pombo. Aí eu chego em casa, aí eu escuto, cocô de pombo mancha a pintura. Mancha. Aí, você vai deixar o carro sujo? Eu falei, não, amanhã eu levo para lavar. Vai lavar o carro, vai passar água no carro, vai manchar, não sei o quê. Aí eu fui muito mais para parar de ouvir do que preocupado com a pintura. Aí eu tô lá no estacionamento, lavando o carro. E aproxima-se de mim uma pessoa sorridente, feliz da vida, Timbó. E argumenta, gente, que bom alguém conseguiu raciocinar que esse prédio precisa de um lavador de carro. No seu prédio. Não, falando comigo. No prédio que eu morava, falando comigo. Aí eu, não, puxa, que bom, eu tô feliz, pô. Esse prédio tem que ter um lavador de carro, não sei o quê. E aí começa a conversar comigo, na certeza que eu era lavador de carro. E por que isso viraliza? E eu perguntei mesmo, aí eu olhei assim, eu falei, e aí, gente, não é uma coisa simples, aí eu sou uma pessoa que de tanto apanhar, a gente vai aprendendo na vida, nos ensina, né? Claro. Aí eu cheguei assim, não, isso aqui, não, porque eu vou querer também que lave o carro. Quanto é que você cobra para lavar o carro? Aí, então, ela tinha certeza que eu era lavador de carro. E aí? Aí eu olhei para ela assim, qual o carro? Ela me mostrou o carro. Aí eu falei assim, me desculpe, mas eu não vou lavar. Ela, como não vai lavar? Por que você não vai lavar meu carro? Aí eu falei, né? Brincando. Não, é porque... É carro de pobre? Não. Eu só lavo Mercedes. Rapaz, a pessoa olhou pra mim assim e saiu. Deve ter reclamado com o síndico, com o porteiro, deve ter pedido as câmeras, né? Aí eu contei isso, o pessoal... mesmo, isso aqui. Gente, é disso que a gente tá falando. As pessoas ainda olham para a pessoa negra e vê como uma pessoa serviçal. Tipo assim, aquela Mercedes não pode ser dele. E é disso que ele está falando. Então, quando a gente não vê as pessoas negras espaço de poder, o racismo ele se retroalimenta. Na falta de representatividade e espaço de poder. Mas isso, o pessoal todo, quando eu contei isso, o pessoal, isso viralizou, aí todo mundo... Mas, gente, foi o que vi na hora. Eu falei assim, vou brigar? Vou bater? Não, mas foi uma coisa que... E assim, na minha cabeça, eu acho que eu tava de boa, não sei. Podia até ser que... Mas nesse dia eu até mexi feliz. Porque eu fiz essa sacada. Foi ótimo. E ela depois deve ter tentado apurar os fatos. Com certeza. Com certeza. Não pediu desculpa não, falou, puta que merda. Não, nunca mais vi a pessoa. Ela deve ter mudado de prédio. Eu tenho um amigo que deu uma Maurício Mudou-se. Que ele de terno em shopping, ele falou, já me perguntaram loja, eu tô de terno, ele negro, eu tô de terno em shopping, Maurício. Eu não vou nem pra esse lado aí. E aí me viram pra mim, você sabe onde a ceia? Eu já vivi isso na pele, como eu falei, na Alemanha. Eu entrei numa loja para comprar um negócio. Não, é muito caro.
tem um preço, quer dizer, ela me tirou como um árabe, um sei lá o que era, que não tinha... Ou seja, que você não tinha dinheiro pra comprar. Mas essa coisa, é a mesma coisa da experiência de Leonelli. Aí eu... rapaz, é isso que as Que a galera pessoas lá passam sabe. todos os dias. Não, você fica puto, você fica assim. Não sei se você lembra. É porque a pessoa não lhe dá nem oportunidade de argumentar, né? Ela vai numa característica sua, você não tem como mudar, porque é a característica sua, e lhe diminui em função da característica. Eu acho que a grande coisa do racismo é esse discurso que é ontológico, é na sua essência, é covarde. Porque eu sou cara de árabe, né? Eu não tenho como mudar isso. Porra, fiquei puto, não tive essa sacada de dizer do negócio da Mercedes, né? Mas essa sacada... Eu perguntei assim, Só deixar quantas aqui. você tem? Não. Quantas você tem pra ela? Aí ela sentiu que era... Aí perguntei, eu queria falar com a gerente, por favor. Só quero deixar registrado Mas que essa ela sacada era da Mercedes gerente, ela era tudo. foi depois de mais de 100 Porradas situações de- fechatórias, entendeu? Pra dar noite E já pro dia que chegando, o único problema do nosso bate-papo é que ele passa rápido, já temos ali 1h12. Cara, Chegando no final, não é rápido, Chegando no finalzinho já, meu bebê Reborn. cinéfilo Solta. trouxe aqui vários. Vá, meu bebê, nada. Vários filmes, porque o novo, o cinema Todo com negro protagonismo. não, os diretores espetaculares e são filmes, assim, que tem... Eu já era um fã de Spike Lee, que pra mim é um dos melhores diretores do cinema na atualidade. Spike Lee, esse filme, eu estava comentando com a Cecília, Eu Faço a Coisa Certa, está sempre no ranking lá dos melhores filmes dos anos 90. Apesar de eu acho que ele ser lançado. Eu não conheço. Esse é um espetáculo. Spike Lee é... assim, o melhor filme que eu já vi, até esqueci. Dele. Não lembro não. O melhor filme que eu já vi, que eu considero o melhor filme, e aí, provavelmente você pode ter assistido, mas é o melhor filme que eu já vi na minha vida. Sobre todos os aspectos. Aí é da minha idiosincrasia, né? Claro. Ou seja, aquilo que foi o grande desafio, que foi com Denzel Washington e o Whitaker. Como é? Forrest Whitaker. Forrest Whitaker. O grande desafio. Eu já vi isso. É legal. No debate das universidades. Sim. Então, assim... Olha lá, Mas esse todos eu esses não são vi, muito hein? Esse eu não vi, eu sou um cinéfilo, fui dono de locadora já. Não veja esse filme. Não vi ainda. Não é marcante? E Denzel Washington é aquele cara que você pode ver o filme, que é bom. E o Whitaker também. Você já viu o Jamie também. Foxx imitando ele? Depois vejam na rede, você vai ter uma crise de riso. O próprio Denzel Washington, quando ele começa a ver Jamie Foxx, ator que fez o Ray, que fez... o Jamie Foxx fez filme pra caramba, fez o Any Given Sunday, Um Domingo Qualquer, ele é um espetáculo. E aí ele imitando o Denzel Washington na frente de Denzel Washington. Denzel Washington não segura a onda não, começa a dar risada na hora. E assim, esse filme Selma, que eu tô vendo todos aqui, não sei nem se é pra comentar o filme, é pra comentar Pode o filme. resenhar, claro, pode resenhar. Pode resenhar. É porque eu tô lendo ali, primeira vez que eu tô lendo, tá? O que acontece quando um homem tem a coragem de dizer basta? Porque, na verdade, nesse filme Selma, me corrija se eu estiver errado, quem disse o basta foi Rosa Parks, Rosa de Alabama. Porque esse filme, ele é baseado... Não é esse, Selma? No caminho que eles vão passando pela... Isso, porque, na verdade, Rosa Parks, só para contextualizar, existia a segregação nos Estados Unidos, no ônibus, tá? Sim. E Rosa Parks... Colored e White Only. Isso aí. E Rosa Parks, que também foi o Alabama, ela senta e se recusa a levantar. E ela é levada para a delegacia, é presa. Os negros norte-americanos boicotaram os ônibus até a Suprema Corte acabar com a lei do passe. Eles ficaram eu não sei precisar, mas foi mais ou menos 1.100 dias sem entrar no ônibus. E aí os empresários... E olha que nós estamos falando da população que representa mais ou menos 12% dos Estados Unidos. Imagina se fosse 50%. Em Salvador. Imagina. No Brasil. Não Daniel falou Salvador já Salvador bateu 70, 84. 84, é? 84, então assim, for Salvador em uma semana parava, quebrava. Resolvia. E aí, é porque eu vi ali, quando o homem tem coragem de dizer basta, mas eu acho que a coragem não foi do homem, foi da mulher, que foi de Rosa. Tanto é que no final ele termina aquela caravana de carro, não é isso? E a coragem foi
Só isso ali. Foi da mulher, não foi do homem. Você sabe que esse aqui, o Meu Nome é Don Lemate, vale a pena ver, porque o cinema americano, a segregação nos Estados Unidos é muito alta, ele teve um estilo de filme que é o Blaxploitation dos anos 70 e 80, que vai fazer um sucesso, que é o filme do povo negro para o povo negro. E aí entra uma resenha que eu ia colocar, fiquei na dúvida, coloco ou não coloco? Eu ia colocar porque Quentin Tarantino, na recente biografia dele, não é biografia, ele vai contar uma história no livro dele, ele vai comentar sobre cinema e a vida dele, em paralelo. E ele foi criado por uma mãe solteira, que teve namorados negros, e um dos namorados começou a apresentar ele o cinema Blaxploitation. E ele é aficionado por esse tipo de cinema. Até hoje, é um cara fascinado. E ele conta uma história que a quem ele dedica o filme Django Livre. Ele dedica, porque ele já com 15, 16 anos, a mãe falava, porra, vou ter que botar uma espécie de babá. Aí botava um cara lá, o cara era o maior... O cara passava o dia com ele assistindo o filme e comendo. E é tipo discutindo. E discutindo. Aí Quentin Tarantino falou, eu queria dedicar Django Livre a ele. Porque foi um cara que eu aprendi muito de cinema, sabia o nome de todos os atores da Blaxploitation. Ele chama a Pam Grier para fazer o Jack Brown com ele. Ele era um fanático, ele adora. Ele falou, engraçado, eu achava que ele era um cara racista antes. Quando eu vi o Pulp Fiction pela primeira vez, eu falei, poxa, meio racista, algumas formas. Né? Um grande clássico. Clássico, olha ali, ó. É um grande clássico. Depois eu fui ver, eu falei, cacete, olha só que bacana esse lado. E a maioria dos filmes aqui, o Corra fez um grande sucesso. Corra, sim. Infiltrado, eu sempre recomendo a filmografia do Spike Lee. No clã. Em geral, é maravilhoso. Tem o Lázaro, que fez esse Medida Provisória, uma estreia como diretor. Esse aqui é da obra de Aldrin, né? Isso. Baseada na obra de Aldrin. Baseada na obra do... Namíbia não. Que é uma grande sacada também. Quem ganhou, inclusive, o Jabuti, né? O livro. Foi mesmo? Não, o filme o não livro ganhou. Namíbia não. Namíbia não. E aqui o Moonlight, que ganhou o Oscar, diga-se de passagem, e o Creed, que foi uma surpresa... Sim. E aí, nós, pela nossa idade, não tem como não gostar, até porque a gente é da época do rock, Balboa, né? Que a tradução da Globo chamava Apolo Doutrinador na época. Apolo Doutrinador. E aí, na hora que viu, não, é Creed, não traduza o sobrenome, não, e virou Apolo Creed, mas a gente era doutrinador. É isso aí. Meu amigo, muito obrigado. Hoje já acabou, já foi? Foi rapidinho. Nem falamos do 3-0 que o Bahia tomou. Nesse crime você vai ser reincidente. Muito obrigado, viu? Valeu. Muito bom. Obrigado. É isso aí, Tenho certeza que no nosso Lasquinha foi muito maravilhoso. E nos próximos episódios, nossa marca estará, inclusive, modificada. Atualizada. Cena de Ais. Muito bom. Casa Paz. Valeu, galera. Tchau, galera.